Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. E esse vídeo eu vou trazer aqui informações de alguns jogadores que vocês me perguntam direto, seja nos comentários, seja nas lives, vocês me perguntam também. Então eu fiz esse vídeo mais para a gente esclarecer a situação de alguns jogadores. Germancano, Daniel Amorim, vai continuar, não vai? Questão de Caio Lopes, Leandro Castan, Léo Matos. A gente vai falar sobre esses jogadores que vocês sempre perguntam aqui no nosso comentário. E a gente vai trazer para vocês qual a real situação. Vai sair, não vai, vai continuar? Enfim, nesse vídeo nós vamos trazer aqui um pequeno apanhado de tudo que está acontecendo aí por dentro do Vasco, principalmente nessa renovação de jogadores. E também sobre alguns jogadores, né? Já surgiu aí alguns boatos, vou falar também, né? Já tem informação aí falando que já tem jogador sendo oferecido ao Vasco. A gente vai falar sobre isso aqui também nesse vídeo. Então, isso e muito mais depois da vinheta. Vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor! Estamos iniciando o nosso vídeo. Estamos chegando aqui para atualizar todas as informações. E antes de deixar os recados, antes de falar muito, eu quero que você fale aqui embaixo quais são os jogadores que você quer que continue, quais são os jogadores que você quer que você saia. E também quero sugestões de jogadores, que a gente vai fazer aquele vídeo de novo que eu sei que vocês gostam, com sugestões de jogadores que poderiam chegar ao Vasco em 2022. Deixa aqui embaixo, porque eu vou fazer um vídeo seguindo as sugestões de vocês e também quero saber quem você quer que continue, quem você quer que saia do Vasco para 2022. Antes de falar sobre tudo isso aqui que a gente vai falar sobre a situação de quem está nesse elenco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que curte, que compartilha, que assiste o nosso vídeo, que está aqui sempre inscrito. Muito obrigado, viu, pela sua inscrição no nosso canal Comentário. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Será um prazer enorme tê-lo aqui no nosso canal. Assiste esse vídeo até o final, porque se você gostar, se inscreve, como eu já disse. Será um prazer enorme tê-lo aqui no nosso canal Comentário Vascaíno. Vamos ao que interessa, vamos falar de Vasco da Gama. Porque muita gente tem me perguntado nos últimos dias: Léo, o Daniel Amorim vai continuar? Léo, como é que a situação? O Castan vai embora? Léo, qual é a situação do Cano? Vamos falar sobre isso. Por quê? Vamos iniciar logo, né? Falando sobre os dois que eu acho que são os que mais perguntam aí, né? Sobre Daniel Amorim e sobre o próprio Germancano. Vou iniciar falando de Daniel Amorim. Qual a real situação do Daniel Amorim? Olha, o Daniel Amorim, segundo eu consegui ver as informações aí, é um jogador que a diretoria do Vasco sim quer contar com ele para 2022. É um jogador que a torcida faz um apelo para que continue, até porque quando entrou bem. E qual é a real situação dele? Ele tem contrato com a Tombense, que é um time do Eduardo Duran, um time de empresários, um time que inclusive subiu para a Série B de 2022. E o que é que acontece nessa situação toda envolvendo Daniel Amorim? Ele não teria nenhuma objeção da equipe do Tombense para que ele continuasse, fizesse o seu renovação de contrato com o Vasco. O que depende muito é se o novo técnico e o novo diretor irão querer o jogador. Mas ele está em stand-by nesse momento e o time da Tombense não terá nenhuma objeção em liberar o Daniel Amorim para o Vasco da Gama em 2022. Então vai esperar muito a situação aí do próximo diretor e do próximo técnico. Germancano, qual a situação? O empresário do Germancano tem sim reunião marcada com a diretoria do Vasco. Não se sabe ainda se já será com o novo diretor ou não, para definir a situação do Cano. O Cano quer continuar no Vasco, tem uma dívida de pouco mais de 3 milhões de reais por causa de uma questão cambial, né? Para quem não sabe, o Cano recebe em dólar. E o que é que acontece? As bases salariais dele são em dólar, né? E o que é que acontece? Ele tem interesse em continuar no Vasco, ele quer continuar no Vasco, mas para isso ele tem algumas objeções que a gente já falou aqui em outro tempo, que seria renovar um contrato, o Vasco subindo aí teria o pagamento dos valores que o Vasco deve a ele, toda a situação, mas enfim. O José Constanzo deve desembarcar no Brasil a partir da próxima semana para se reunir com toda a diretoria do Vasco, o departamento de futebol, se já estiver formado, para definir a situação se Germancano fica ou não. Mas já a priori já digo, o jogador quer continuar, mas a situação toda é isso. O Vasco vai ter dinheiro para pagar ele, o Vasco vai ter garantias para pagar ele as dívidas depois. É isso que está pegando, sobretudo, a situação do Germancano. Outro jogador que deve ficar no Vasco é Marquinhos Gabriel, que pode ficar no Vasco. Por quê?
Os números deles foram muito bons, né? Quase aí junto com o Vanderlei também bateu uma meta de jogos que, inclusive, daria ao Vanderlei a oportunidade de renovar com o Vasco automaticamente, mas pode ser que role uma rescisão até pela forma que aconteceu essa temporada. E o que acontece com o Marquinhos Gabriel? É um jogador que preza de grande prestígio dentro do Vasco, a diretoria gosta dele, mas se dependesse hoje do Jorge Salgado, seria renovado o contrato dele. Mas o que acontece? Vai ser muito definido pela nova comissão técnica do Vasco. A nova comissão técnica, o novo diretor técnico vai definir. Mas, se for um pedido, ele vai continuar. Inclusive, ele não está naquela lista de outros jogadores que já sabem que vai sair do Vasco, como o Zeca, Morato, como o próprio Valber, que já foi até, inclusive, dispensado, Hernando, enfim. É essa situação aí do Marquinhos Gabriel. Caio Lopes, o que acontece? Caio Lopes, o Vasco tem aí, quer renovar com o jogador tem contrato até 31 de janeiro de 2022, o Vasco quer renovar, é um jogador de grande potencial, quer ter também mais tempo dentro do profissional, quer ter mais chance, e é um jogador que o Vasco vê ele com bons olhos para uma possível negociação. Até uma saída do Bruno Gomes pode fazer com que dê mais espaço para o Caio Lopes. Então, o Vasco deve fazer essa movimentação aí para renovar o contrato de Caio Lopes, que se encerra no dia 31 de janeiro de 2022 e deve ter o seu contrato renovado com o Vasco da Gama. Sobre Castan, Léo Matos, uma situação que a gente já fala direto, mas eu sei que tem gente que não assistiu o vídeo, teve gente que não conseguiu ver, teve gente que chegou depois. Qual a situação? Leandro Castan tem contrato com o Vasco até 2022. O Vasco tem aí uma pequena cláusula, né? Não vou dizer cláusula, uma dívida, na verdade, com o Leandro Castan, por uma redução de salário que aconteceu lá atrás. Ele já tinha uma dívida que veio da gestão Campelo. E olha, para ele poder sair do Vasco, tem que haver aí um equacionamento das dívidas. Equacionar as dívidas, né? Não sei nem se eu falei certo. Me perdoe aí, os professores de português vão me dizer se eu falei certo ou não. Mas o que acontece? Tem que acontecer o quê? Para ele sair do Vasco, o Vasco tem que pagar ele. O técnico tem que definir que ele não continue, ou algum time chegue com proposta para comprar, ou pedir ele empréstimo do Vasco. Mas tem uma dívida entre Vasco e Castan, que vem do período lá do Campelo, lá atrás, passou para agora, teve uma renegociação de dívidas, o Vasco tem uma dívida muito grande com o Castan. Léo Matos, a mesma coisa, não é uma dívida tão grande como é com o Castan, mas teve uma renegociação de salário, o salário dele baixou aí das casas dos 3 dígitos, né, dos 100 mil reais. Dizem aí que ele tem um salário hoje em torno de 80 mil reais. Tem um contrato para ser renovado, tem valores a serem recebidos, e se o Vasco dispensar ele agora, o Vasco terá que pagar tudo aquilo que deve ao Léo Matos. Então essa é mais ou menos a situação desses jogadores que vocês me perguntaram durante os vídeos, perguntaram durante as lives, e a gente traz aqui para vocês. Sobre o Morato, sobre que o Morato, inclusive o Red Bull tenta e vender o Morato, não vai ficar no Vasco, e o Red Bull tenta recolocar ele ou até reaver o seu investimento no Morato e conseguir uma venda aí, inclusive para o exterior, em campeonatos mais emergentes aí, para o Morato ser negociado. É um jogador que pertence ao Red Bull Bragantino. Então é isso. Eu espero muito que o Vasco se movimente. A gente já está vendo o Cruzeiro se movimentando, o Lucha falando que vai fazer um time competitivo com jogadores novos e cascudos. Vamos ver. Vamos ver como é que o Vasco vai se funcionar aí a partir desta segunda-feira, que é quando estão prometendo aí para que a revolução de 2022 aconteça. Vamos ver o que é que vai acontecer e a gente vai ficar aqui atento no nosso canal para trazer todas as informações para vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.